acordo. O pessoal vai entrando aos poucos, né, como palestras, mas a gente já vai dando início aí para respeitar o horário, né? O Matheus está compartilhando a tela. Vou apresentá-lo, então. Gente, pessoal, o professor Matheus é professor em Criciúma, né, na Unesc, Universidade do Estado Sul Catarinense, atualmente. Sobre o histórico dele, ele possui graduação em Tecnologia em Polímeros pela Universidade de Caxias do Sul, tem mestrado em Engenharia de Processos e Tecnologia pela Universidade de Caxias do Sul e doutorado em pós-graduação em Engenharias de Minas Metalúrgica e Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui experiência industrial e acadêmica nas áreas de engenharia, processos e conformação de materiais poliméricos, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de projetos, acompanhamento técnico em projetos de inovação. Tem amplo conhecimento em linhas de processamento de materiais poliméricos, extrusão, injeção, sopro, termoprensagem e outros. Também espumas poliméricas, EVA, PU, PLA, aditivação de termoplástico, reciclagem, recuperação de materiais poliméricos, projeto de desenvolvimento de linhas de processamento, polímeros de engenharia e análise de estrutura e propriedades de materiais. Também análise e interpretação de dados instrumentais, controle de qualidade em linhas de produção e produtos poliméricos, e também no desenvolvimento de novos produtos em polímeros e desenhos de linhas de processo, tá? Desenvolvimento de novos projetos também e materiais, ou seja, uma ampla experiência aí na área de polímeros, tá? Antes de passar a palavra para o Matheus, eu passo a palavra à nossa coordenadora, a professora Vera, para fazer algumas considerações iniciais. Então, a gente dá prosseguimento ao nosso seminário. E desde já, Matheus, obrigado pela sua presença, pela sua palestra, por estar se disponibilizando a contribuir no nosso evento. Uma grande honra para nós. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, professor Matheus. Boa noite. Todos sejam bem-vindos a mais um dia do nosso simpósio, né? O primeiro simpósio que o Procim faz, né? De forma remota e também seria, se fosse no caso, de forma física, né? É um programa voltado para a área de ciência, inovação e modelagem de materiais. Estamos aí, não somos velhos como programa, mas também não somos tão novos. Somos o único programa da área de materiais acadêmico no estado da Bahia. Nós temos um mestrado profissional, que é do IFBA, né? E o interessante do nosso programa é que ele é para a área de materiais, mas não tem o curso de engenharia de materiais. Ele tem outras engenharias, mas não tem o curso de engenharia de materiais, né? Então, esse simpósio, essa ideia de trazer profissionais renomados como o professor Matheus, né? E outros que estão vindo e já vieram, é muito importante para os discentes terem uma troca de informações, ver como que a pesquisa ela está se desenvolvendo aí Brasil afora e no mundo, né? Então, é uma troca de informações muito importante, é um crescimento, né, a nível de ciência e pesquisa, muito importante para todos nós, docentes e discentes. E eu agradeço muito aos palestrantes que estão vindo, doutor Matheus, que também está entre esses palestrantes, que estão cedendo o seu tempo, se disponibilizando a vir aqui, mostrar, compartilhar conosco o seu conhecimento de forma assim espontânea, né? Mostrando que a ciência, a pesquisa é uma coisa importante que deve ser realmente valorizada no nosso país, né? A gente faz por amor e a prova é isso aí, que vocês estão aqui dando o seu tempo por troca de conhecimento, só isso, né? Agradeço muito mesmo e espero que todos tenham um excelente proveito dos conhecimentos do professor Matheus. Obrigada, viu, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço as palavras, agradeço o convite também do Marcelo, em poder ministrar
essa palestra, falar pequenas palavras sobre esse tema, né? É um tema que eu sempre fui apaixonado. Meu primeiro emprego, lá aos 17 anos, foi como recicladora de materiais plásticos. Então, desde aquela idade até hoje, a minha jornada foi somente trabalhando com essa classe de materiais e cada vez estão construindo, né, uma base um pouco mais sólida para poder, então, proferir algumas palavras sobre esse assunto, né, que é tão importante e tão polêmico ao mesmo tempo. Vocês vão ver ao longo da apresentação que são termos, né, que por vezes são contestados, são polêmicos, mas que são de suma importância, né, para o nosso desenvolvimento econômico e também sustentabilidade ambiental. Então, eu trouxe essa palestra que tem o título de Plástico e Sustentabilidade, que é uma abordagem da importância e uso consciente dos materiais plásticos. Bom, primeiro, pessoal, plásticos são polímeros, né? E os polímeros são uma das principais pilares da ciência em engenharia de materiais. Então, os materiais, eles sempre foram, são e vão continuar sendo estratégicos na nossa história da civilização humana, né? Então, tanto que a nossa civilização ela é dividida em eras baseadas nos materiais mais utilizados naquele momento, né? Como a era da pedra lascada, cerâmica, cobre, bronze, ferro, aço, entre várias outras, né? E frente à grande utilização de materiais plásticos que nós estamos vivenciando atualmente, né? Não seria um exagero falar que atualmente nós estamos vivenciando a era dos materiais plásticos. Então, praticamente hoje, o plástico, ou os polímeros de maneira geral, né, eles estão presentes em todos os objetos, em todas as atividades do nosso dia a dia, da nossa vida. É um material fundamental também, né? Ele está presente desde um simples copinho, aqui de tomar água, até uma aeronave de alta tecnologia. Então, é difícil você encontrar algum segmento hoje que não utilize materiais plásticos ou poliméricos, né? E estamos cada vez utilizando mais materiais plásticos. Então, hoje nós utilizamos mais de 320 milhões, nós estamos produzindo mais de 320 milhões de toneladas de plásticos por ano, um número que cada vez está crescendo, né? Podemos ver aqui pelo nosso gráfico que esse dado é até 2014, certamente hoje em 2020 nós temos um valor ainda superior a esse, sendo que os principais produtores de materiais plásticos ainda são a China, a Europa, a Norte da América, mas o Brasil também tem uma contribuição bem expressiva, né, nessa produção de materiais plásticos, né? Esses materiais, eles também são principalmente utilizados em embalagem e construção civil, fora outros segmentos. Então, o plástico, ele possui propriedades que facilitaram muito a nossa vida, né? Então, por isso, mesmo com pouco tempo de vida que esses materiais possuem, foram descobertos ali em 1900 e pouco, né? Eles se tornaram fundamental no nosso dia a dia. Então, cada vez nós estamos consumindo mais material plástico. Só que com isso, nós estamos gerando um grande problema, pessoal. Por quê? Os plásticos estão indo para nos mares, eles estão contaminando o nosso mar, né? Eles estão indo parar nos rios, nós estamos encontrando plástico nas praias, nós estamos encontrando plástico em solo, na terra, diversos locais, né? E com isso, o que tem acontecido é que animais estão comendo plástico. E também animais estão morrendo em função da presença do plástico no meio ambiente, né? Seja ele por consumo ou por ficarem presos, N motivos, né? Da interferência do plástico no ecossistema desses animais. Então, poderíamos classificar o plástico, né, frente à grande poluição ambiental que ele tem causado, quando descartado de maneira incorreta, como o grande vilão do século,
Será que é o plástico o grande vilão? Pessoal, se nós olharmos esses 4 objetos que estão aqui, o que eles têm em comum, né? Apesar de que todos eles possuem na sua composição plásticos, na verdade, o que eles têm bastante em comum é que, se você utilizar qualquer um desses materiais de forma inadequada, eles podem matar. Se eu dirigir um automóvel de maneira imprudente ou embriagado, eu posso causar um acidente e matar uma pessoa. Se eu manusear um fio elétrico de maneira inadequada ou sem a habilidade necessária, eu posso estar promovendo a morte, a minha morte, a morte de quem estiver próximo, né? Uma faca, um objeto que foi inicialmente projetada para cortar alimentos, se eu utilizar ela de má fé, ou num assalto, enfim, N motivos, eu posso levar uma vida a óbito, né? O mesmo caso da sacolinha. Se eu não souber como lidar com essa sacolinha e descartá-la da maneira inadequada, eu posso levar uma espécie a óbito, né? Então, nós poderíamos comparar que a nossa ação de lidar com o plástico atualmente, né, ela poderia ser comparada, então, ao motorista embriagado dirigindo um veículo. Nós estamos lidando com o plástico de maneira muito irresponsável. Nós não estamos sabendo dar o devido valor a esse material. O plástico, pessoal, não é o vilão do nosso meio ambiente. O plástico é um material que foi feito para o bem. O plástico é um dos materiais que podem ajudar no combate à poluição. O que nós precisamos fazer simplesmente é aprender, ou neste caso, reaprender a lidar com esse material tão importante, que é o plástico, né? Se nós olharmos a importância que o plástico tem, vamos ver que ele é um material que foi feito para o bem, e não é o vilão, né? Como hoje ele tem sido destacado em muitas mídias, né? Olhando aqui no segmento de embalagens para alimentos, né? Então, hoje o plástico ele tem uma importância fundamental na conservação da maioria dos alimentos que nós estamos consumindo. O plástico ele embala mais de 90% dos alimentos. O plástico ele vai contribuir, então, para a logística, para o transporte, e com isso ele vai diminuir os desperdícios, tornando, então, o alimento mais acessível e protegido. Com isso, o plástico também vai proporcionar maior tempo de vida, ele vai prolongar a vida dos alimentos. E graças aos plásticos, nós também podemos exportar e importar alimentos para outros países. Então, o Brasil hoje é um grande exportador de carne bovina e suína. Ele só consegue atingir esse mercado em função da existência da embalagem que é feita de material plástico. Sem essas embalagens, nós não conseguiríamos transportar o alimento por grandes distâncias, né? Se considerarmos, então, a quantidade de alimentos que ainda é desperdiçada, então o plástico pode ser uma das soluções para reduzir a quantidade de desperdício de alimentos, né? Obviamente que, quando nós diminuímos o desperdício de alimentos, nós vamos aumentar também a quantidade de resíduos de material plástico, né? Vamos falar um pouquinho mais já sobre isso na sequência. Dando continuidade, então, sobre a importância do plástico, na agricultura, o plástico tem um papel fundamental, né? Então, o plástico contribui de maneira muito significativa na produção de alimentos. Com o uso de materiais plásticos, ou por film emulsion, ou por estufas, enfim, N possibilidades, nós conseguimos aumentar em 40% a capacidade de produzir alimentos. Também, em função do uso de materiais plásticos, nós conseguimos reduzir 65% o uso de defensivos agrícolas. Veja aqui um dado importante. E também 50% do consumo de água é reduzido em função do uso de novas tecnologias que fazem o uso de, principalmente, material plástico, como o sistema de irrigação e gotejamento, né? Mas não é só nos alimentos que o plástico está presente. Então, se nós olharmos a prateleira no supermercado ou na nossa casa mesmo, na nossa despensa, né,
praticamente quase todos os produtos que são comercializados hoje, eles são embalados em material plástico. Isso por quê? O plástico é um material que tem propriedades fantásticas, né? Ele é um material atóxico, ele é extremamente resistente para a finalidade para a qual ele está sendo aplicado, ele é leve, tem densidade muito baixa, ele é barato, é acessível, ele é atrativo, porque ele promove, então, a possibilidade de você colocar diferentes cores e formatos na embalagem, ele é versátil e também ele é reciclável. Ok, ele é reciclável. Vamos deixar isso aqui em mente para discutir um pouquinho mais na sequência. No transporte da água, se olharmos atualmente, praticamente toda a água potável que nós transportamos, ela é feita por plásticos, né? Seja por tubulações ou na forma de garrafas ou bombonas, né? O plástico dominou esse mercado porque, comparativamente a outras classes de materiais, como o vidro e os metais, ele é mais leve, ele é barato e mais resistente que o vidro, e também tem maior resistência, no caso a corrosão, que alguns metais. E ele é extremamente atóxico, né? Ele não vai prejudicar a qualidade da água sendo transportada por esse sistema, né? Então, pessoal, um dado bem interessante. Em um mundo onde nós projetamos mais de 35% de todo alimento que é produzido, aliado ao fato de que ainda existem locais em que as fontes de alimento e água são escassas, o plástico pode ou poderia ser uma das soluções para minimizar esses problemas. Então, nós conseguiríamos minimizar muitos problemas de fome ou falta de água, escassez de água, através da tecnologia dos materiais plásticos. Né? Com relação ao vestuário, o plástico, então, ele proporcionou a substituição do couro, né, que é de origem animal, e de muitos outros materiais de origem vegetal, como o algodão. Né? Então, atualmente, 58% dos tecidos produzidos e 82% dos calçados produzidos contêm a sua composição plásticos ou polímeros. Né? No futuro, é uma tendência, né, a necessidade de usar mais roupas descartáveis. Isso porque diz ser que no futuro a água vai ser um material escasso, né? E o ato de lavar roupa pode ser muito caro. Então, a quantidade de sabão que você utiliza, a quantidade de água que você vai para lavar uma roupa pode se tornar inviável. E com isso, então, os plásticos eles podem vir a ser uma alternativa na produção de vestimentas descartáveis ou, pelo menos, com menores ciclos de lavagem. Né? Isso como tendência. Até, por enquanto, a água não é um recurso ainda em falta, mas pode vir a ser. E agora, atualmente, né, com essa onda de pandemia, os plásticos, então, eles estão sendo um grande aliado, né? O plástico um grande aliado no combate ao Covid, né? Então, se olharmos, a maioria das vestimentas utilizadas como barreira de proteção por profissionais da área de saúde ou até pessoas contaminadas, elas são feitas de materiais plásticos, né? Então, o plástico, hoje, ele tem sido um aliado muito importante no combate ao Covid, né? Tanto que várias reportagens estão sendo divulgadas atualmente, enaltecendo os materiais plásticos nesse combate ao Covid-19, né? Se bem que ainda tem algumas reportagens que insistem em dizer que o nosso amigo plástico é, na verdade, o inimigo do meio ambiente, né? Será que é o plástico o grande inimigo do meio ambiente? Mas então, temos tecnologias já de materiais, sacolas de para-lixo que inativam corona, o uso de descartáveis também cresceu bastante nesse período. Enfim, isso trouxe vários benefícios, né? Também nas vestimentas, né? Os plásticos revolucionaram equipamentos de proteção individual e vestimentas de proteção.
tanto nos esportes, né, como para fins militares. Então, aqui nos esportes, né, o Felipe Massa hoje está vivo graças à tecnologia do capacete que ele estava utilizando, que é feita predominantemente de materiais plásticos, né, diferentes composições de polímeros, mas que na sua essência também possuem materiais plásticos, né. Proteção balística, então cresceu bastante no segmento de proteção balística usando o Kevlar, né, a poliaramida, que é um material termoplástico também, né. Na medicina nem se fala, a medicina foi um dos segmentos que mais foi beneficiada com o uso da tecnologia dos materiais plásticos, né. Então, grandes avanços aconteceram na medicina em função da presença de materiais poliméricos. Isso porque os polímeros, em geral, eles são inertes, eles são possíveis de serem esterilizados, alguns polímeros são usados como materiais, a produção de equipamentos, por impressão 3D, próteses, vários outros, etc. Né? Vocês podem também observar algumas notícias em que abordam, né, a importância do uso de materiais plásticos na área da saúde. Então, trouxeram grandes vantagens nesse segmento. O transporte também, né, pessoal? Se olharmos hoje, praticamente todos os veículos de transporte aquático, terrestre ou aéreo utilizam grandes quantidades de materiais plásticos, né? Isso porque, em função da sua propriedade mecânica satisfatória e também o baixo peso, baixa densidade, conseguimos diminuir o peso do equipamento, do veículo, e com isso a economia de recursos, né? Então podemos dizer que o plástico, basicamente, ele faz parte do nosso dia a dia. Desde que nós acordamos até o momento de nós irmos dormir, nós vamos utilizar materiais plásticos. Independente, em todas as atividades no qual nós estaremos envolvidos, nós estaremos em contato com algum material plástico. Então, um pequeno resumo, então, dos impactos positivos do plástico, né, e que melhoraram a vida do nosso planeta. Primeiro, a redução de custos e peso de embalagens, com um aumento de barreiras de proteção. Também conseguimos uma redução da emissão de gases que aceleram o efeito estufa, bem como o custo de energia para a produção dos materiais, que é bem menor comparado com outros materiais. Avanço na medicina, com ferramentas estéreis e seguras, redução de peso em veículos, redução também do consumo de combustível, também facilitar o uso de energias renováveis e economia de recursos hídricos, aumento da eficiência de eletrodomésticos, com isolação elétrica, entre vários outros, né? Com isso, nós podemos dizer que o plástico é um material que vai nos acompanhar em todas as fases da nossa vida. Desde o início, lá no comecinho, quando você tem um clipezinho para trancar o cordão umbilical, até a nossa fase de bebê, criança, adolescente, adulto, idoso e chegar ao fim. É fato, pessoal. A nossa vida vai estar acompanhada de materiais plásticos em todos os momentos. Então, se o plástico ele é tão importante, mas ao mesmo tempo ele causa significativos impactos ambientais, o que nós podemos fazer? Quais seriam as soluções para minimizar os impactos negativos da poluição, do descarte inadequado dos materiais plásticos? Vou destacar a palavra inadequado, que é o principal vilão do nosso meio ambiente, né? O descarte inadequado. Primeira alternativa, que está muito em moda hoje, né? Será que nós deveríamos proibir o uso de materiais plásticos? Então, vocês estão observando aqui que tem várias notícias, né? No qual relatam leis que visam basicamente proibir o uso de materiais descartáveis, como sacolas, pratos, colheres, canudinhos, né? O canudinho também foi o grande vilão da vez, até a chegada do coronavírus. Tinha muitas campanhas querendo o banimento do canudinho.
Então, será que proibir o uso de plástico é a alternativa? É a maneira mais eficiente de conseguir combater a poluição que esses materiais estão causando? Fica a pergunta, pessoal. Será que é possível hoje, com o nosso atual padrão de vida, de conforto, nós viver, seria possível viver sem o material plástico? Bom, se pensarmos na proibição do plástico, serão necessários outros materiais como substituintes, né? Nosso padrão de vida dificilmente iria retroceder a ponto de não utilizarmos alguns objetos, né? Se não tivermos plásticos, nós teremos que utilizar outros materiais, como, por exemplo, vidros e cerâmicas, metais, papel, couro, algodão, entre vários outros, né? Só que com isso, nós também vamos aumentar o consumo de recursos naturais. Grandes matérias aqui, eles são recursos não renováveis também, né? Nós vamos gastar mais energia para produzir. A produção de vidro e metal, ela exige um consumo de energia bem mais expressivo que a grande maioria dos materiais plásticos. Nós também iríamos aumentar a emissão de CO2 na atmosfera e com isso também aumentar de maneira bem significativa o custo dos produtos. Então, uma garrafinha de água, por exemplo, que você hoje consegue comprar numa lanchonete ou no mercado por R$1, se fosse comercializada em material vítreo, provavelmente ela iria custar bem mais caro. Então, quem iria arcar com este custo seríamos nós, os consumidores, né? Mesmo caso, sacolinhas de supermercado, se fôssemos ter que usar papel ou latas de metal, né? Então, tecnologias mais caras, né? Então, de maneira bem reflexiva, proibir o material que foi feito para o bem, como eu comentei, ele traz vários benefícios para a nossa civilização, para o nosso planeta, não me parece ser a escolha mais sensata de como lidar com esse material. Fora que, proibindo o material plástico, o nosso grande vilão ainda vai continuar solto, né? Teremos outros problemas que não oriundos do material polimérico. Então, outros fatores que levam a vilanizar o material plástico, né? Então, o plástico é um dos materiais mais vilanizados porque ele é o material que mais aparece, ele é o material mais aparente no nosso lixo, né? Então, muitas pessoas, ao verem somente resíduos de embalagens, ou seja, sacos para lixo, né, que são feitos de plástico, nos lixões, nos mares, nos rios, eles passam a fazer muitas campanhas e leis contra o uso de materiais plásticos. Mas, se nós olharmos, né, com um pouco de atenção, as sacolinhas que embalam o nosso lixo, elas representam apenas 2 milésimos do total do resíduo que existe. Então, como é um material que fica aparente na camada externa, aquela sacola que você está enxergando, ele é um material que fica em evidência, que você vai enxergar só um montanha de plástico. Você não enxerga muitas vezes o que está por dentro daquela embalagem, daquele saco para lixo, né? O plástico também, ele tem uma característica que ele, geralmente boia, né? Então, ele fica evidente na superfície do mar, do rio, enfim. Mas, se olharmos lá no fundo do mar, do rio, também está cheio de outros materiais na forma de lixo, né? Como materiais vítreos, cerâmicos ou metálicos. E aqui fica uma pequena pergunta para reflexão, né? Sem a sacolinha para lixo, ou a sacolinha de plástico, que é feita para armazenar o nosso resíduo, o nosso lixo, como nós iríamos descartar, separar e também transportar o nosso resíduo? Acho que aqui também vale uma pequena reflexão, né? Que o plástico é muito importante para combate à poluição, né? Porque ele é a ferramenta que vai possibilitar o transporte seguro daquele resíduo que nós estamos querendo descartar. Ok, vimos que proibir o plástico talvez não é a melhor ideia, né? E se pegássemos todo o material plástico que nós estamos produzindo na forma de resíduos e destinássemos ele, na melhor das hipóteses, para um aterro? Vamos enterrar esse material
vamos esperar que o mundo retorne, então, o plástico à forma de petróleo, daqui a milhares de anos, né? Um cálculo bem simples, muito simples, que não leva em conta, que só leva em conta fatores em relação à quantidade e preço. Então, considerando a quantidade de resíduos que é gerada só no Brasil, então, 260 mil toneladas por dia, vamos supor que dessa quantidade de 20 a 40% de material plástico, e um valor médio desse material em torno de R$5. Nós estamos enterrando por dia 400 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, né, pessoal? O que não poderia se fazer com 400 milhões de reais que nós estamos enterrando? Isso não estamos nem levando em consideração o custo de transporte, não estamos levando em consideração os impostos que esses materiais poderiam estar gerando na forma de reciclados, né? Entre a mão de obra também, né? O valor que o catador recebe por estar recuperando esse material, o reciclador, enfim, né? Todos esses valores não estão nem sendo levados em conta, né? Só questão de quantidade pelo valor unitário, poderíamos chegar a algo próximo a 400 milhões de reais por dia. Bastante coisa. Então, outra questão também preocupante com relação a enviar todo o material plástico para aterros, né, é que os plásticos eles vão dificultar a compactação e também vão prejudicar a decomposição de outros materiais que poderiam ser biologicamente degradáveis, né? Isso porque os plásticos eles vão criar camadas que são impermeáveis, né, e que iriam afetar a troca de líquidos ou gases gerado para essa biodegradação da matéria orgânica. Então, o plástico ele acaba prejudicando um pouco outros materiais se for enterrado, né? Acho que tem o microfone aberto aí, pessoal. Bom, vimos que proibir o plástico é uma alternativa que não é muito viável, não vai acontecer, na maioria dos casos. Enterrar também não é a melhor das opções. Vamos para o reuso, né? Aqui temos que ter um pequeno cuidado com relação ao reuso. O reuso sempre é sugerível, né? Sempre que você puder reutilizar material plástico, por favor, o faça, mas cuidem como vai ser esse reuso. Então, tem muitas campanhas, né, que utilizam a reutilização de materiais plásticos para promover sustentabilidade, o que não é corretamente de se classificar, né? Por exemplo, esses bonequinhos que são feitos de garrafa PET, usados no Natal, né? Então, a maioria das prefeituras traz como slogan que são materiais sustentáveis, ecologicamente corretos, oriundos da reutilização de resíduos plásticos que iriam para o aterro. Ok. Se pensarmos que esse material que é feito de PET, o PET é um material reciclável, tem um valor bem expressivo na reciclagem, um dos materiais mais valorizados na reciclagem. A prática de nós pintarmos, colar, fazer todo esse movimento de alteração da sua estrutura, praticamente vai inviabilizar a sua reciclagem posteriormente. Então, nós iríamos estar reutilizando esse material por um período, sei lá, 2, 3 meses, e após esse período de reuso, esse material vai para o aterro sanitário obrigatoriamente, na melhor das hipóteses, né? Vai para o aterro sanitário. Então, às vezes é necessário fazer um cálculo, né? Como o professor Manuel comentou ontem, se é viável reutilizar, se é viável reciclar, ou se seria viável mandar esse material para aterro direto, né? Então, teria que fazer essa análise. Outra questão também que cresceu muito no Brasil nos últimos anos são essas campanhas para arrecadação de tampinhas. Elas são muito importantes, pessoal. Vou deixar bem claro aqui, isso aqui é um tema bastante polêmico. Ela é muito importante, essas campanhas, elas ajudam bastante. Só que, originalmente, essas campanhas elas foram criadas com o objetivo de criar uma conscientização na separação e destino desses materiais para reciclagem. Hoje, elas acabaram sendo um pouquinho desfiguradas do seu objetivo inicial, né?
Então, se valoriza muito mais a tampinha que a própria garrafa PET hoje. Sendo que o PET é um material que tem um valor agregado muito superior a uma tampinha, que é feito de PP. Também, segundo o relato de algumas empresas que trabalham com reciclagem de PET, principalmente, né, quando você tira a tampinha, você permite que essa garrafa possa se contaminar mais do que ela já estaria na sua forma original, né? Isso porque quando você abre a tampinha, você permite que líquidos ou sujeira ou vários outros componentes que não fazem parte da composição da garrafa entrem dentro da garrafa, vão contaminar, vão aumentar o peso do resíduo, né? E com isso, então, prejudicar a reciclagem desse material. Então, o que eu tenho visto ultimamente é que as pessoas estão muito preocupadas em reciclar a tampinha, mas elas estão esquecendo ou não dando a mesma importância para o resto da garrafa. Fora que o PET é um material que tem uma densidade superior à da água. Quando você retira a tampinha e essa garrafa PET, se ela for de maneira inadequada parar no rio ou no mar, ela vai afundar e vai prejudicar também a sua coleta e separação ou destino adequado, né? Então, aqui a mensagem que eu quero trazer, pessoal, é não causar polêmica, mas é o seguinte: o objetivo dessas campanhas para aquela tampinha é criar uma conscientização na separação e destinação de materiais plásticos para reciclagem. Nós não podemos esquecer dessa principal objetivo dessas campanhas. Bom, novas tecnologias. Então, vocês podem ver aqui que temos algumas tecnologias que estavam em evidência, né, nos últimos anos, como, por exemplo, Petrobras desenvolve tecnologias para desintegrar garrafas PET. Cientistas descobrem bactérias capazes de desintegrar plásticos da garrafa PET. Ok, então estamos promovendo alguns mecanismos para decompor o nosso resíduo plástico. Aqui também é um outro tema polêmico, né, pessoal? O uso de compósitos e fibras vegetais. Então, muitas empresas fazem o uso, né, de slogan, de propaganda, ecologicamente sustentável, quando faz a inserção de resíduos, ou não só resíduos, ou fibras vegetais, em composições poliméricas termoplásticas, com commodities, né, em geral. Esse material, pessoal, ele não tem propriedades biodegradativas melhores ou piores que o plástico convencional, quando ele é feito com material comum, né, como PE, PP, PVC também. Eles têm a única função da fibra vegetal é o aspecto visual e propriedades mecânicas. Mas ele não vai ser material mais sustentável por você estar inserindo um resíduo ou um pó de madeira ou uma fibra vegetal na sua composição. Temos que também cuidar com esses slogans, apesar de que eles trazem um aspecto parecido ou semelhante com produtos de origem vegetal, ele não vai ser mais sustentável que um polímero puro. As novas tecnologias, então, que visam decompor o plástico convencional através da inserção de aditivos chamados de prodegradantes ou oxidegradáveis ou oxibiodegradáveis, que basicamente são aditivos que você vai inserir na sua composição de um plástico convencional, como polietileno, polipropileno, PS, enfim, qualquer plástico de uso comum hoje, e que tem a função de acelerar a degradação desse material. Então, ele vai decompor o plástico em um tempo significativamente menor. Então, sabemos que o plástico tem uma capacidade de resistir às intempéries, então ele poderia se manter no ambiente por até 100 anos, né, ou mais de 100 anos na situação. Com esses aditivos, nós estamos acelerando, então, a decomposição, esse material iria degradar um tempo bem inferior. Outra tecnologia bem interessante é o uso de polímeros que são biodegradáveis e compostáveis. Esses sim, são polímeros que eles são geralmente oriundos de fontes renováveis, como milho, cana-de-açúcar, PLA, PHB, entre vários outros, né? E que se você descartar ele no ambiente, ele vai ter uma decomposição acelerada num período de tempo bem menor que os plásticos comuns, né? Então, com algumas definições, só para deixar todo mundo então a par,
O material biodegradável é todo material que, após o seu uso, pode ser decomposto por micro-organismos usuários do meio ambiente. Já o material compostável refere-se, então, ao material biodegradável, que um dos componentes da biodegradação é um sólido nutriente para o solo. Então, você pode utilizar ele como compostável. Apesar que no Brasil, a prática da compostagem praticamente não existe mais, né? Infelizmente. O material reciclável é todo material que pode ser utilizado novamente para o mesmo ou para outro fim. O bioplástico, aqui é um tema um pouco controverso, né? Tem várias classificações, várias nomenclaturas para bioplástico, mas nesse caso aqui, vamos chamar de material bioplástico, um plástico produzido com matéria-prima renovável. Um polímero oxibiodegradável, ou polímero oxidegradável, também é um tema um pouco polêmico por vezes, né? É basicamente um aditivo que é adicionado ao plástico e que acelera a ação da quebra do material, dividindo o produto, então, em pequenos pedaços, né? Fica a grande pergunta, pessoal. Será que é vantagem nós caminharmos por uma linha de degradar o material? Ou seja, nós temos um copinho, a vantagem seria degradar esse material ou então trabalharmos com processos de recuperação, reciclagem e reutilização. Se pensarmos o mecanismo de degradação, todo plástico ele vai degradar. O que modifica, o que muda um pouco só é o tempo que esse material vai se degradar, né? Mas um polímero biodegradável ou com aditivos pós-degradantes, ele vai se decompor também, né? E hoje um dos principais vilões que estão atrelados à poluição do plástico é a formação de microplásticos, né, pessoal? Então, os microplásticos são pequenas partículas de material plástico e que são muito difíceis de serem recuperadas, né? E que acabam invariavelmente indo para no ambiente aquático, no solo. Animais consomem esses microplásticos, nós consumimos o animal muitas vezes e acabamos estar consumindo esse material também, né? Os biodegradáveis também, pessoal, temos que ter um pequeno cuidado. Então, o biodegradável seria a solução para a poluição dos plásticos, o uso de materiais biodegradáveis, né? Então, como definição, material biodegradável é um material que biodegrada 90% da sua fração mássica em até 6 meses, quando destinado à compostagem. Isso é a segunda norma, né, da STM. Porém, os materiais biodegradáveis, em condições anaeróbicas, por exemplo, num aterro, num lixão, onde não tem oxigênio, né, ele não vai se decompor, ou vai demorar um pouco mais para se decompor, né. Então, dependendo das condições na qual esse material é depositado, ele pode levar 5 ou até mais anos para se decompor. E durante essa decomposição, ele também vai estar formando microplásticos, principalmente os materiais com aditivos pós-degradantes. Então, eles vão estar quebrando as moléculas do polímero, gerando pequenas frações poliméricas, pequenas partículas de material plástico, e com isso, então, dificultando bastante a sua coleta posterior. Outro problema é usar materiais biodegradáveis ou com aditivos pós-degradantes é que eles vão interferir de maneira muito expressiva no mercado de reciclagem. Então, considerando que a maioria dos materiais poliméricos biodegradáveis é completamente incompatível quimicamente com os polímeros commodities, como o polietileno, o PP ou PE, são os materiais mais utilizados. Quando eu misturo um material com o outro, eu vou ter como resultado um polímero muito pobre de propriedades mecânicas, ou incompatível, ou que não é processável, né? Então, só que quando eu utilizo biodegradáveis em aplicações onde os polímeros convencionais já estão consolidados, como, por exemplo, uma garrafinha, um copinho, um pratinho, são aplicações já assim bastante conhecidas, né, difundidas dos plásticos commodities. E posteriormente eu misturar esses materiais para reciclá-los, eu vou ter um material com propriedades mecânicas muito pobres. Então, muito cuidado
ao desenvolver produtos com materiais biodegradáveis, porque vocês podem afetar toda uma cadeia de reciclagem. Esse material acabar contaminando o seu reciclado, também vai acontecer que ele vai acelerar a degradação do material reciclado. Então, se você tiver uma aplicação que exige uma certa estabilidade mecânica, térmica ou de estrutura molecular ao longo de vários anos, a presença de um material pró-degradante vai diminuir o tempo de vida desse material, né? Então, também ele pode impactar nesse segmento, né? Como eu comentei já, a formação de microplásticos, apesar de que os microplásticos eles estão atrelados, né, como um dos principais vilões, né, da poluição do material plástico, a grande fração de microplásticos ela ainda provém de pneus, que também é um material polimérico, né, mas não é um material que é descartado de maneira inadequada, que é oriundo do desgaste das bandas de rodagem, né, dos automóveis, tecidos sintéticos, e aqui o nosso resíduo, né, da poluição urbana, então fornece 24% do material microplástico que foi encontrado em uma pesquisa, né. Bom, também esse mecanismo de acelerar a degradação do material ou promover o uso de materiais que têm a finalidade de se decompor após a sua utilização, ele ainda segue alguns fundamentos, né, da economia linear. Ou seja, nós estamos produzindo material, estamos utilizando ele, estamos descartando esse material. Hoje a tendência é, ou pelo menos deveria ser, nós estarmos migrando para um modelo de economia circular, né? Tanto se fala hoje em economia circular. E basicamente é uma ação de fazer com que esses materiais eles possam ser reutilizados várias e várias vezes dentro do mesmo ciclo, né? Ou em ciclos diferentes, mas que eles não tenham como destino final o aterro, ou a degradação, a decomposição. Então, pessoal, o que fazer? A solução para o problema do material plástico em questões ambientais é a mais antiga e a mais conhecida, porém é a menos praticada, que é a reciclagem. Então, a reciclagem hoje é o caminho-chave para nós conseguirmos atingir, então, a sustentabilidade no uso de materiais plásticos, né? Antes de reciclar, nós temos que, primeiro, né, unir toda a humanidade para retirar o material que foi descartado de maneira errada nos rios, oceanos, solos, né, e criar processos de reciclagem e de recuperação para esses materiais. Então, primeiro precisamos limpar o nosso pátio, né? Só que limpar a sujeira que nós fizemos é preciso, ela é urgente, mas também nós precisamos estancar o vazamento, né, de fazer a limpeza. Vamos comparar aqui, quando tem um vazamento, uma tubulação de água, nós não conseguimos consertar essa tubulação com a água ligada, né? Precisamos primeiro fechar o registro, aí sim nós conseguimos fazer a manutenção desse produto, né, enfim. Quando eu digo para fechar o registro, não é parar de utilizar materiais plásticos, e sim parar de descartar esses materiais de forma adequada. Fazer com que esse material pare de ir parar no mar, no rio, no solo, enfim, onde não é o lugar dele, né? Então é essa forma de estancar o vazamento. E com isso nós precisamos primeiro entender por que a reciclagem no Brasil ela não acontece, ou porque ela tem pouco interesse de reciclar materiais, né? Hoje o Brasil recicla algo em torno de 3% do seu resíduo plástico, né? Que é um valor muito baixo. Esse valor também é um pouco controverso, porque tem várias formas de mensurar os índices de reciclagem no Brasil, mas uma das referências mais aceitas é quantidades próximas a 3%, que é muito pouco, né? Bom, primeiro vamos entender então quais são os principais entraves que dificultam a reciclagem no Brasil. O primeiro, e um dos mais importantes, está associado à tributação. Então, materiais reciclados,
eles podem ser tributados mais de 2 vezes, com matéria-prima original, com matéria-prima reciclada, com o produto. Isso vai cada vez carecendo mais os produtos que são feitos com esses materiais, né? Baixa produção, item 2. No Brasil, nós temos, infelizmente, as tecnologias utilizadas para produzir, para reciclar os materiais plásticos utilizadas no Brasil são geralmente de baixo cunho tecnológico. Apesar de que existem tecnologias melhores para reciclagem, nós não fazemos uso delas no Brasil, né? Então, geralmente nós temos processos que são obsoletos, com máquinas eficientes, e com isso nós teremos, então, uma baixa produtividade de reciclagem e um alto custo de reciclagem, o que encarece de maneira muito significativa o processo de reciclagem no Brasil, né? Bom, o 3, aqui sim também é um problema já histórico, né, no nosso país. Nós temos pouca ação do poder público com relação à reciclagem. Então, basicamente, faltam incentivos fiscais, faltam subsídios para a utilização de matéria-prima reciclada e para todo o mercado do plástico pós-uso, né? A padronização também é um fator de grande entrave. Nós não temos hoje nem sequer um mecanismo de padronização de uso de materiais plásticos, ou seja, se eu quiser produzir vamos lá, um disjuntor de energia elétrica, de luz, né? Eu posso produzir com o material que eu quiser, né? Não tem nenhum padrão específico para produzir esse material. E também não tem padrões de qualidade para medir, pelo menos, né, ou garantir que o material reciclado consiga atender alguns requisitos mínimos necessários de aplicação, né? Então, nós não temos padronização no uso de materiais reciclados. E falta de consciência. Então, os consumidores, eles não são estimulados com campanhas institucionais para o consumo de produtos ambientalmente sustentáveis. Então, apesar de que existem algumas campanhas, elas não têm muita expressão. Então, o que nós podemos fazer para minimizar os impactos negativos do plástico? O problema não é o plástico, né? Mas o que nós estamos fazendo com ele após o seu uso. Então, para chegarmos a um patamar de estabilidade, nós precisaríamos, então, que a responsabilização de todos os atores, isso incluindo o governo, a cadeia produtiva, que são as indústrias, e toda a sociedade atua em conjunto para conseguir combater a poluição que esses materiais estão causando, né? Então, precisaríamos ter uma simbiose desses 3 principais players, isso com alguns apoiadores, no caso de universidades, sindicatos, associações, que promovem tecnologias, campanhas e outras ações, né, para conseguir minimizar os impactos materiais. Vamos lá, cada um deles, então. Primeiro, falar um pouquinho sobre nós, os consumidores, né, a sociedade. Acho que o primeiro tópico nem precisaria estar aqui apresentado, mas infelizmente ainda é uma prática muito comum pela grande maioria da população, mas o que nós não podemos fazer é descartar o resíduo ou lixo em locais inadequados. Então, quando eu jogo meu lixo no local inadequado, acho que é a pior ação possível para o destino desse material plástico, né? Quando nós enxergamos alguém fazendo isso, nós precisaríamos também ter oportunidade ou ferramentas para denunciar, que isso é um crime ambiental, né? Hoje é proibido descartar lixo em locais inadequados, apesar de que é uma prática comum, mas é proibida, é um crime. Também nós, como sociedade, precisamos evitar formas de consumo que não são adequadas ou pelo menos desnecessárias do plástico. Vamos pegar aqui, ó, porque eu não quero descascar uma bergamota, eu vou comprar uma bergamota descascada. Acho que muitas vezes não tem necessidade, né? Como sociedade, que também é muito importante, pessoal. Os primeiros responsáveis pela separação e destinação correta dos resíduos somos nós, os consumidores finais. Nós, os beneficiados também, né, dessa tecnologia que o plástico proporciona. Em casa, quanto mais você conseguir segregar o seu lixo, mais fácil vai ser a sua reciclagem. Então, o ideal seria, pessoal, nós termos esse mecanismo de lixeiras na nossa casa. Todas as casas deveriam ter essa separação de classes de materiais, como papel, plástico, metal, compostos orgânicos, vidro, entre outros, né?
Mas se você já separar pelo menos o lixo orgânico do lixo reciclável, do resíduo reciclável, já é um grande avanço. Sendo que o ideal seria, quanto mais você conseguir separar, melhor. Também é muito importante, pessoal, essa prática. Sempre que nós utilizamos uma embalagem plástica que contém alimentos, né, se você puder dar uma enxaguada no excesso de alimentos, seria muito bom, né? Não precisa lavar a embalagem, não precisa passar detergente, não precisa passar nada. Só retirar o excesso de alimento. Vamos pensar aqui um pote de requeijão, né? Quando fica ali um pequeno resíduo de requeijão, você vai tampar ele e vai jogar fora. Quando esse material chegar numa central de catadores ou de triagem, esse material vai estar com um cheiro horrível, né? Vai estar putrefado, vai estar podre. Então, se você não gosta de cheirar, não gosta de ter esse cheiro na sua residência, imagina quem trabalha com isso, né? Então, eu acho que também pensar um pouco no lado de quem trabalha com a reciclagem para trazer a essas pessoas condições adequadas de trabalho, né? Então, se pudermos segregar ou separar as principais classes de resíduos, dar uma pequena uma lavada no material, não precisa, como comentei, não precisa passar detergente, não precisa lavar nada, assim, de maneira muito profunda, né? Apenas retirar o excesso. Evitar o uso de sacolas plásticas no lixo orgânico. Então, ou se você for usar uma sacola plástica, pelo menos faça o uso de materiais biodegradáveis. Aqui sim, o biodegradável tem uma importância muito grande, né? Por exemplo, no lixo orgânico, quando você trabalha com lixo orgânico, você vai empacotar ele numa sacola plástica e esse material vai para o aterro, aquele material vai ter uma dificuldade muito grande em se decompor, porque está basicamente encapsulado por um material inerte, né? Então, se você utilizar sacolas biodegradáveis no seu lixo orgânico, ajuda bastante na decomposição desse material, né, no futuro. Usar sacos para lixo apropriados também é muito importante. Hoje, uma tendência mundial é utilizar sacos para lixo transparente. Por quê, pessoal? Eles são um pouco mais caros que os convencionais, que são geralmente azul ou preto, né? Mas saco transparente, você consegue enxergar o conteúdo que está naquele recipiente, naquele saco, né, naquele lixo. Então evita do catador, da pessoa que está com a triagem, precisar rasgar o saco e olhar o que tem lá dentro, né? Muitas vezes aquele conteúdo que está naquele recipiente não é reciclável, então não tem valor. Então não seria necessário você abrir o saco e explorar, e aí fica muito mais difícil de você conseguir depois juntar esse material e destinar de maneira apropriada para um aterro ou para outra aplicação, né? Quando você trabalha também, quando você vai dar uma volta com o seu pet, né, cachorrinho, gatinho, você dá uma sacolinha no supermercado para coletar as fezes. É um sinal de educação, é claro que nós temos que ser responsáveis pelas fezes dos nossos animais, mas se você puder usar um saco biodegradável, também seria bem interessante, né? Então não é legal nós pegar uma sacolinha, encher ela de fezes, descartar no nosso lixo convencional, para lá no futuro um catador abrir aquela sacolinha e ficar aquela surpresa, né? Então também é uma prática bem interessante, simples e bem interessante, né? Essas práticas, como eu comentei, pessoal, elas são muito úteis para melhorar, então, a eficiência e a qualidade do trabalho das pessoas que atuam na central de triagem. Quem já teve o privilégio ou o prazer de visitar uma central de triagem, acho que entende o que eu estou falando. Geralmente, esses locais, essas pessoas, elas trabalham em condições quase subhumanas de trabalho, porque é um cheiro muito forte, oriundo dos resíduos de alimentos, é sujeira, são animais, enfim, são condições muito complicadas, né? Então, o quanto melhores condições essas pessoas puderem ter para exercer sua profissão, eu acho que pode haver, então, um maior interesse, né, em termos profissionais nessas áreas, né? Então, o plástico, deve ser reciclado sempre que possível, porém, muitas vezes o material, na maioria das vezes, eu diria, não chega em condições adequadas para a reciclagem. Então, se você olhar a composição
de como que chega a grande maioria dos nossos resíduos às centrais de triagem, são materiais misturados com vários tipos de resíduos que não deveriam nem estar presentes, como resíduo hospitalar, enfim, você encontra de tudo numa central de triagem de resíduos sólidos urbanos. Papel do governo. Aqui sim, nós precisaríamos de maneira urgente modernizar todo o sistema de coleta, triagem e manejo e reciclagem dos nossos resíduos, né? Eu peguei um dado de 2010 e eu fiquei muito preocupado com esse dado, né? Naquele momento, a referência citava que no Brasil apenas 75% dos municípios possuíam coleta pública e desses 75%, apenas 17% possuíam ou têm coleta diferenciada ou seletiva. Então, é muito pouco, né, pessoal? É muito pouco. Se olharmos, mas agora, graças a Deus, né, não estamos no patamar adequado ainda, né, mas melhoramos um pouquinho. Chegamos já, então, a uma média nacional de 59% de municípios que possuem coleta seletiva em 2016. Mas ainda temos regiões que estão bastante atrasadas com relação à prática de coleta de resíduos e triagem, né? Para o Nordeste, Centro-Oeste, Norte ainda estão um pouco atrasados nesse sentido. Fundamental, pessoal. Modernizar centrais de triagem de resíduos, dos resíduos é urgente. Só que com isso nós precisamos de investimento. Todos os municípios ou regiões deveriam possuir pequenas unidades de separação semi-automatizadas de resíduos sólidos urbanos. Então, o meio ambiente, a pasta do meio ambiente, ela também deveria ter uma importância, né, tão significativa como outras pastas, como a saúde e educação. Sabemos que no Brasil, nem a saúde e a educação recebem a atenção que elas merecem. Mas o ambiente é uma das pastas que menos atenção recebe, né? O que não está correto, né? Hoje, o nosso mecanismo de manuseio do nosso resíduo sólido urbano, basicamente, é transporte e aterro, né? Com centrais de triagem, ou seja, esse mecanismo de transporte e aterro, ele basicamente envolve só custos, né? Despesa. Você precisa botar dinheiro para enterrar o material. Com centrais de triagem, nós conseguiríamos ter retornos financeiros bem expressivos na manipulação do nosso resíduo, né? Isso porque nós conseguiríamos separar grande parte da matéria-prima que poderia ser reciclada, poderia se adotar práticas de compostagem e também biodigestores para materiais orgânicos. Comportamento para a gestão de energia. Também é uma prática que está em ascensão no resto do mundo, mas no Brasil nós estamos ainda engatinhando muito lentamente nesse segmento de reciclagem, que é a reciclagem quaternária, né? Então, uma central de triagem e beneficiamento, nós conseguiríamos ter, através de todos esses produtos, retorno financeiro. Então, a nossa ação de beneficiar o nosso resíduo deixaria de ser um prejuízo e começaria a trazer, então, benefícios, né? Retorno financeiro para fazer essa atividade. É claro que, para conseguirmos iniciar esses projetos de estágio de triagem, temos que ter investimento, obviamente, né? Modernizar a empresa de reciclagem, ou pelo menos incentivar o uso de tecnologias apropriadas para reciclar. Então, vamos comparar essas duas centrais de reciclagem, sendo que uma, não sei nem onde fica, mas dá para ver que as condições de processo aqui são praticamente muito baixas, né? Muito tecnologicamente defasadas, em comparação com o modelo de central de triagem que eu retirei fotos que são lá da Alemanha, né? Então, quando se ponta que fazem triagem de materiais de maneira automatizada, consegue retirar grande parte dos odores, lavagem eficiente e ter como resultado um produto melhor, né, com mais valor agregado, um plástico mais apropriado para várias aplicações. Lembrando que
A reciclagem mecânica não é a única forma de reciclagem, né, de materiais plásticos. A reciclagem primária e secundária são reciclagens mecânicas, uma que sendo oriunda de resíduos pós-industriais e a secundária de resíduos sólidos urbanos. A terciária é uma reciclagem também que existe uma tendência de crescimento no futuro, pois ela promove, então, a recuperação química desses materiais. Você consegue fazer dissoluções dos polímeros, das macromoléculas, para a mesma aplicação, matéria-prima, ou para outras aplicações químicas, né? E a quaternária, sim, é utilizar todo o rejeito que não é possível de ser reciclado como energia para a produção de energia elétrica, né? Então, como combustível para a produção de energia elétrica, na queima, na combustão. O papel do governo também é outro muito importante, né? Então, incentivos fiscais sobre os reciclados. Então, os mecanismos de tributação no Brasil, eles podem fazer com que itens fabricados com materiais reciclados, eles possam ter incidências de impostos superiores aos daqueles produzidos com matéria-prima virgem. Com isso, então, vai desmotivar o uso de materiais reciclados. Nós podemos, acho que, não devemos ser ingênuos de pensar que uma empresa vai utilizar material reciclado simplesmente pelo fato de querer ter um selo sustentável, né? Então é necessário que esse material traga vantagens, né, econômicas ao processo, muitas vezes. Então é preciso ter incentivo no uso de materiais reciclados, que esses materiais de fato tragam benefícios, né, no processo. Como nós temos então processos de reciclagens que são pouco tecnológicos, pouco modernos, que têm alto valor agregado, têm alto custo de processamento, com baixa capacidade de produção, geralmente nós temos um processo muito caro. Então, no Brasil, a reciclagem ela fica cara, né? Então, é caro reciclar. Associado à tributação alta que nós temos sobre esse material, também temos um custo que vai agregar. E, com isso, o plástico, em função do somatório do processo de reciclagem mais a tributação, faz com que a matéria-prima, ou seja, o nosso resíduo, ele tenha pouco valor, porque as empresas elas não vão pagar muito por esse material, né? Em função de que, para você ser competitivo com o material virgem, você precisa cortar o custo de algum local, né? Como não consigo cortar o custo do processo e nem a tributação, eu vou tentar pagar o mínimo possível para a matéria-prima. Só que quanto menos eu pagar para a matéria-prima, menos interesse vai existir por quem seleciona e quem faz a separação desse material, né? Então, como é um material que ele é leve, volumoso, se eu recebo muito pouco, o trabalho de separar esse material muitas vezes não é viável. Então, com matéria-prima desvalorizada, basicamente não vai acontecer reciclagem. Então, o serviço de triagem fica pouco atrativo e você não consegue comprar matéria-prima para reciclar. Falando com muitos empresários que trabalham com reciclagem, uma das principais dificuldades hoje do mercado de reciclagem justamente é essa: você conseguir comprar matéria-prima adequada para você processar e reciclar. É muito difícil você comprar matéria-prima de boa qualidade a um preço acessível, né, que possa ser competitiva aos demais materiais poliméricos, virgem ou outros, né. Apesar de que existe muito resíduo gerado, pouco desse resíduo tem valor agregado, né. Chegando na indústria, então, basicamente a indústria tem como função, né, buscar desenvolvimento de embalagens inteligentes que vão facilitar, então, a reciclagem do plástico pós-uso, desenvolver produtos, então, pensando na economia circular e logística reversa, investir em pesquisa e tecnologia. Então, pessoal, eu estou com um projeto que justamente fala disso, né? Então, as embalagens para alimentos, elas cresceram bastante nos últimos anos, e com isso também as embalagens evoluíram, né? Então, para conseguir atender a diferentes classes de alimentos e aumentar o shelf life dos produtos, você tem que ter barreiras adequadas para várias aplicações, né? Com isso, as barreiras, geralmente, elas são criadas em função da combinação de 2 ou mais materiais poliméricos diferentes, na forma de
embalagens multicamadas. Só que essa prática de produzir embalagens multicamadas, apesar de que elas são muito benéficas ao alimento ou ao produto envasado, elas dificultam muito o mercado da reciclagem, né? Porque essas diferentes camadas, elas são compostas por polímeros diferentes, como poliamida, PET, polietileno, PP, que são incompatíveis, que têm características de processos diferentes e que o resultado da reciclagem desse material vai ser um produto pobre de propriedades mecânicas, térmicas, entre várias outras, né? Então, quanto mais eu avanço nas propriedades de barreira através do uso de multicamadas, mais eu impeço a reciclagem desse material. Então, desenvolver tecnologias que aumentem a barreira dos polímeros em embalagens monocamadas é uma tendência também muito importante, porque deveria ser adotada na nossa indústria, né? Até para facilitar o mercado da reciclagem. Quando você tem uma barreira superior em uma embalagem monocamada, você consegue reciclar esse material de maneira mais adequada, em comparação com filmes multicamadas. Também precisaríamos evoluir um pouco nessa questão dos símbolos, né, da reciclagem, apesar de que hoje a adoção, né, o uso dos símbolos é obrigatório nas embalagens. Grande parte das indústrias não o utilizam, né, então você não consegue muitas vezes identificar qual é o material que existe naquele produto. E hoje os símbolos, né, o simbolismo da reciclagem dos materiais plásticos, ele vai do 1 ao 7, sendo que do 1 ao 6 ele compreende os commodities, os materiais mais comuns, e o 7 são todos os outros materiais. Então esse 7 é um mundo, né? Então pode ser inúmeros materiais diferentes e que muitas vezes fica difícil de ser identificado qual é aquele material quando ele vem simplesmente com esse triângulozinho, um 7 escrito outros. Então deveria ao menos vir com esse simbolismo do 7, porém com a identificação do material que corresponde àquela embalagem. Muitas vezes eu já vi casos em que o próprio empresário ele já incentiva o uso desse símbolo 7 com outros para que a concorrência não copie o seu material, ou não faça uma investigação de que ele está utilizando tecnologia na sua embalagem, no seu produto, né? O que é uma bobagem, né? Porque é muito fácil hoje você conseguir identificar materiais que compõem uma embalagem, né? Então, a evolução desse símbolo também deveria acontecer. Então, falando em embalagem, os principais requisitos então, para uma embalagem sustentável, segundo o SPC, primeiro, que essa embalagem deveria ser benéfica, segura e saudável para os indivíduos, comunidades, por todo o ciclo de vida. Deve encontrar critérios de mercado, então, para performance e custo. Ela é pesquisada, manufaturada, transportada e reciclada usando energias renováveis. Maximiza o uso de materiais renováveis e recicláveis. É produzida, então, utilizando práticas, tecnologias de produção limpas. Ela é feita, então, com materiais saudáveis em todos os cenários end of life. Ela é fisicamente desenhada para otimizar o uso de materiais de energia e também completa de maneira efetiva o ciclo cradle to cradle, né, que vem do berço ao berço. Então, pessoal, para finalizar, o que eu trago como mensagem é que nós precisamos trabalhar juntos, né? Todos os players precisam atuar em conjunto para combater esses problemas de poluição causados pelo plástico, que não é o vilão. Todo mundo deveria ser responsável por esses materiais. E tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. Mesmo que a sua cidade não tenha coleta seletiva, você enxergue todo mundo misturando o resíduo, misturando materiais orgânicos com plásticos, o que você pode fazer é a sua parte. Então, quanto mais você conseguir contribuir para essa batalha de criar maior sustentabilidade ao uso de materiais poliméricos, teremos uma vantagem de maneira bem expressiva, né? Só alguns agradecimentos e referências, então, para construir essa apresentação. Deixe o meu contato, caso alguém tenha algum interesse.
por discutir um pouco melhor, mais aprofundado, construção de projetos, enfim, está aqui meu e-mail, e desejar agradecer a atenção de todos, né? Estou aberto a perguntas agora, pessoal. Então, polêmicas perguntas. Obrigado, Matheus, pela excelente apresentação. De fato, temos várias perguntas aqui, inclusive eu tenho algumas também, mas eu vou fazer essas perguntas primeiro que estão no chat, tá? O pessoal tá bem curioso aqui. E eu vou puxar aqui da primeira. Se faltar alguma pergunta que eu não vi, pessoal, por favor, me corrijam. Por Acho que a favor. primeira pergunta foi da nossa organização, que falou sobre os plásticos biodegradáveis, biopolímeros. Quais são as possibilidades desses materiais ganharem mercado com preços competitivos num futuro próximo? Então, os plásticos biodegradáveis, eles tiveram já a sua ascensão alguns anos atrás. Então, há uns 10 anos atrás, se apostou muito no uso de materiais biodegradáveis para combater esses problemas de poluição. Acontece que o mercado não adotou o seu uso, porque eles eram mais caros, não tão mais caros como estão hoje, eles eram mais caros, e eles acabavam estragando o mercado de reciclagem. Então, a sugestão dada ou até fornecida pela maioria das empresas que produzem materiais biodegradáveis você só vai utilizar esse material quando a reciclagem não é possível, em produtos aonde você não consegue reciclar. Por exemplo, uma fralda, material hospitalar, aplicações não convencionais, né? Aí sim esse mercado está disponível. Hoje, se você quiser comprar PLA, que é o principal biodegradável, pela Networks, que é a principal fabricante de PLA, a primeira coisa que vão fazer, para que você quer esse material? Se você responder, eu quero fazer um copo, uma garrafa, eles vão dizer negativo, eu não vou te vender material para essa aplicação. Se você quiser fazer um copo, você vai fazer ele com PET, com PS ou com outro, mas não com PLA, porque você vai estragar o mercado de reciclagem. Essa resposta é dada pelo fabricante e fornecedor da resina. Ótimo. A Tamires pergunta, ela faz uma afirmação e uma pergunta que também acredito que uma das maiores dificuldades no processo de reciclagem desses materiais possa ser a contaminação. Tem processos eficazes para lidar com isso? Então, hoje existem vários ciclos de triagem, né? Sendo que existem já várias ferramentas que possibilitam a triagem automatizada de um grande número de materiais. Então, você não precisaria ter o fator humano lá separando uma sacolinha de uma garrafa. É claro que com tecnologias caras, né? Mas a contaminação é um dos principais problemas dos materiais plásticos, porque o universo de uso de materiais plásticos é muito grande, né? Temos muitas composições diferentes. Então, aí que vem o papel da indústria em conseguir projetar embalagens já identificadas e também automatizar o processo de reciclagem. Existem possibilidades hoje de conseguir automatizar. No caso de ter uma contaminação muito grande com diferentes materiais, vamos pegar que nós conseguimos coletar uma quantidade muito grande de microplásticos. Ainda assim é possível fazer alguns mecanismos de reciclagem baseados em processos de aglomeração e desses materiais, claro, para a produção de materiais com menor valor agregado, né? Como, por exemplo, um paver ou uma telha para uso sem muitos requisitos, mas é possível reciclar sim. Existem processos hoje que permitem você incorporar vários materiais diferentes em uma recomposição e produzir um produto com aquele resíduo, com aqueles resíduos, né? Ok. Respondido. Então, a gente passa para a próxima pergunta do Clayton. Ele pergunta se existe algum processo específico de reciclagem de polímeros textos na indústria para diminuir o impacto ambiental, mesmo que exista aquela barreira da estrutura molecular interligada que impede que se funda novamente. Ou as condições de reciclagem para essas matérias, para esses materiais compostos são nulas?
Então, alguns trabalhos utilizam termofixos, né, como cargas em composições para a produção de compósitos. São trabalhos, na grande maioria, de cunho acadêmico, né, pouco se utiliza esses materiais de fato na indústria ou no nosso dia a dia, porque isso acaba encarecendo o processo de moer e de incorporar e produzir um compósito, fica caro muitas vezes, né? Então, a reciclagem energética é uma alternativa bem interessante para essa classe de resíduos, né? Temos um relato aqui também da professora Tatiane, que fala que conhece algumas cooperativas de recicladores no Sul, e de fato é uma situação bem difícil, né? Em Ilhéus tem a Colimpa, que é um exemplo. Tem também uma pergunta aqui do Anderson Batista. Dentre os benefícios do plástico, foi citado que ele é atóxico. Entretanto, ao ser queimado, libera gases tóxicos para a atmosfera. Já existem estudos que atuam na alteração da estrutura dos polímeros que possam minimizar tais impactos? Sim, nesse caso, a atribuição de atóxico é na aplicação do produto, né? No caso, o plástico ele não iria contaminar o produto, né? Apesar de que teve muitas polêmicas em torno de alguns materiais poliméricos, como policarbonato, com liberação de bisfenol A, a grande maioria dos materiais plásticos, elas são inertes, né? Elas não vão proporcionar nenhuma modificação no seu alimento, por exemplo, né? Agora, se você estiver manipulando o material plástico de maneira adequada, como no caso uma combustão não controlada, aí sim você vai ter problema de toxicidade. Tanto na combustão como no descarte, degradação, formação de microplásticos. Aí o plástico ele é extremamente tóxico, né? Nesse sentido, os principais componentes, né, que tornam o plástico tóxico na combustão é o PVC. Então, a combustão no PVC, a liberação de cloro, tem a formação de dioxinas, e essas substâncias são extremamente tóxicas, né, e prejudiciais, cancerígenas, elas vão afetar o efeito estufa. A solução é não queimar esse material, né? Você não pode queimar esse produto, não é o destino correto para o plástico, na melhor das hipóteses. A Tawane pergunta: boa noite a todos. Quais seriam os métodos de processamento mais eficientes para a reutilização desses resíduos no concreto? Bom, agora foi um pouco específica, Tawane, né? Deixa eu complementar a pergunta, então, Matheus. Quando você fala ali de degradação, o plástico ele se degrada em que ambiente especificamente, e se aquele ambiente que é mais eficiente, né? E se ambientes alcalinos ou ácidos também tendem a degradar, né? Tal como o concreto, que é um ambiente bastante alcalino. Assim, a melhor pergunta que vai responder a maioria das perguntas é sempre a depende, né? Depende. Com relação ao concreto, a grande maioria dos plásticos suportam ambientes muito alcalinos, como no caso do concreto. Então, se você utilizar uma composição de polietileno, PP, a grande maioria dos materiais plásticos vai atender perfeitamente a essa aplicação. Eu estou imaginando na forma de uma carga, né? Se você vai moer o material e aplicar como uma carga. Acho que essa era a intenção, né? Bom, não sei se é a melhor opção, mas é possível você utilizar plásticos como agregados em composições cimentícias, né? Apesar de que esses materiais eles vão ter uma baixíssima interação com o cimento. Como eles têm uma superfície molecular, orgânica, elas não têm interações com o material cimentício, né? Então ele vai ficar basicamente lá como um agregado, mas sem proporcionar muito o efeito de reforço. Existem hoje algumas fibras de polipropileno, principalmente, e de PVA, que são utilizadas para melhorar a propriedade de alguns materiais cimentícios, né? Mas quando você utiliza resíduo, geralmente é na forma de agregados, de baixa interação, né, digamos assim. Eu A tô degradação, passando... só para completar também a da degradação,
Depende, cada polímero tem um mecanismo de degradação, né? Alguns polímeros são mais suscetíveis à degradação por energia, como o UV, né? Alguns são mais suscetíveis à degradação térmica, alguns polímeros são suscetíveis à degradação hidrolítica, né? Então depende do mecanismo de degradação relacionado ao polímero que você está utilizando. Então tem vários fatores que podem acelerar a degradação de um material polimérico. Depende do tipo de polímero que nós estamos tratando. A presença de aditivos também, estabilizantes, que podem inibir a degradação ou retardar a degradação, ou se você vai inserir um aditivo pró-degradante, tem vários fatores que são associados à degradação. Eu fui passando algumas perguntas, mas também ressalto aqui que muitas pessoas estão parabenizando a palestra, né? Citando alguns nomes aqui que eu vejo, perdão os que eu não citarem. Sérgio elogia, a Betânia também, excelente palestra. Fernanda Cruz, palestra maravilhosa. Natália também agradece. A Natasha, o Gabriel, o João Bissoli, Marta. Então, muitas pessoas aqui elogiando, né, a palestra, né, entre as perguntas, tá? Bastante esclarecedora aos nossos hábitos diários, da Amanda, a Lorena também, o Daniel. Daí eu retomo aqui uma pergunta do Rafael. Ele também agradece pela palestra e uma dúvida prática: como identificar quais empresas ou produtos são de fato biodegradáveis ou oxidegradáveis? E como comentou, em alguns casos formam os micropolímeros. Há alguma dica quanto a isso? Bom, geralmente a empresa que faz uso dessa tecnologia, ela gosta também de divulgar. Então, quem utiliza um aditivo para-degradante, ela utiliza com um objetivo muito específico, né, que é a promoção da sua marca, e ela vai, em algum momento da embalagem, identificar se aquele material contém ou não contém aditivos pró-degradantes, ou se aquela embalagem ela é feita de um material reciclável. Agora, uma vez que a empresa não identificou se o material é biodegradável, você não consegue identificar no rótulo, né, se existe alguma indicação de aditivos, né, e o material foi misturado com outros materiais, é muito difícil você conseguir separar esse material. Então, hoje, os mecanismos de separação, eles são basicamente baseados na manufatura, então no olho humano, você vai olhar o produto, vai associar que um copinho é feito de PP, um pote de sorvete feito de PP, e a pessoa vai separando o material por classes, né? Só que se existe um material diferente daquele produto, ele vai ser misturado e vai afetar a reciclagem do material. Então, essa é uma das principais dificuldades em você reciclar materiais, porque é difícil fazer a triagem e a separação dos materiais. Ainda mais quando você não possui tecnologias apropriadas para isso, né? Bacana, Matheus. A Tainara também parabeniza. E a Kari também tem uma pergunta. Quais os meios que uma pessoa infectada com Covid, né, deve tomar para não contaminar as pessoas que realizam essas coletas, né? Tem alguma estratégia hoje presente? Não é a minha área de especialização, mas eu acredito que a proteção de EPIs é fundamental, né? Que é a vestimenta adequada, né? Mas, assim, em questão de infecção, realmente eu vou ficar te devendo essas perguntas, eu não vou me atrever a responder, porque não é uma área muito segura para eu responder essas questões de microbiologia e enfim, né? Sim. O Rafael pergunta qual é o maior desafio, né, quando o material chega na base de reciclagem, desde a triagem até o produto final. Há algum ponto de maior destaque, maior desafio? A triagem, receber esse material em condições adequadas, né, limpo principalmente, restringir o uso de contaminações com materiais orgânicos ou materiais não recicláveis, mas o principal desafio justamente é o modo como esses profissionais recebem o resíduo. Geralmente ele vem muito contaminado. Então, hoje a separação dos nossos resíduos ela é muito baixa. Então, mesmo que exista ainda uma coleta seletiva,
há muita mistura de resíduos, né, que não deveria acontecer, e esse é o principal desafio, pessoal. Quanto mais contaminado for o material, mais difícil é a reciclagem, menor é o interesse das empresas em reciclar esse material também. Pronto. Eu acho que no chat não temos mais perguntas. Eu tinha aqui até anotado algumas perguntas que eu fiquei curioso durante a apresentação, até pensando numa visão um pouco mais acadêmica, né, de reaproveitamento desse material. Esses plásticos, por exemplo, o alumínio ou o vidro, dizem que eles são 100% recicláveis, né? Na prática, a gente sabe que eles são parcialmente recicláveis, apesar de serem potencialmente recicláveis de forma total, né? Quanto ao plástico, eles podem também ser 100% recicláveis sem alguma piora nas suas propriedades mecânicas ou transparência, entre outras coisas? Então, essa é uma questão que precisa ser analisada de uma maneira um pouco mais ampla, né? Porque, assim, quando você trabalha com reciclagem de alguns materiais, geralmente os processos, eles vão proporcionar que aquele material que possa estar com propriedades mecânicas defasadas, degradadas ou prejudicadas em função do tempo de vida, de condições de uso ou de excessivos processos de reciclagem, ele vai ser diluído em outras composições. Então, a cada reciclagem, você vai diluir o material em um outro universo de materiais reciclados. E esse mecanismo de diluir as composições faz com que os materiais eles continuem a ter propriedades adequadas por muitas e muitas vezes. Agora, se você pegar exatamente o mesmo material e reciclar ele várias e várias e várias vezes, sim, a cada reciclagem o material vai perdendo um pouquinho de propriedade mecânica, propriedade térmica, ele vai se deteriorando. Mas isso não acontece na prática. O material é sempre diluído em lotes diferentes, então ele acaba sendo beneficiado por essa diluição. A gente tem uma cultura de descartar o lixo, principalmente o lixo orgânico, né, numa sacolinha, né? Eu queria te perguntar se, de fato, a degradação da porção inorgânica nos aterros sanitários, ela é dificultada, ou pelo menos diminui, né? Sendo que o lixo orgânico está dentro, né, de recipientes plásticos, né? Até me lembro de um relato de uma colega que viveu na Alemanha um tempo, e ela fazia separação do lixo orgânico e não orgânico, inorgânico, e quando vinha, né, os funcionários para fazer a coleta, o lixo orgânico nunca era coletado, e ela, de fato, não soube o que fazer por um tempo, e começou a se acumular, a ponto de ela ter que enterrar o lixo no quintal, e ela não entendia por quê. E no final das contas, foi porque ela estava colocando o lixo orgânico numa sacolinha. E eles têm esse hábito de colocar só o lixo orgânico lá para ser recolhido, né, pelos funcionários. Então, a pergunta é se, de fato, se a gente colocasse o lixo sem essa sacolinha, seria ambientalmente mais ecológico, né, facilitaria em termos dos lixões, etc. A prática mais sustentável e a mais vantajosa para o usuário, né, ou quem está descartando o seu resíduo, bem para como o aterro sanitário, seria o uso de polímeros biodegradáveis. Então, você produz, hoje até é possível você comprar no mercado sacos para lixo com aditivos biodegradáveis ou produzidos com polímeros biodegradáveis, né? Então, esse produto, ele cria condições adequadas para que o seu lixo orgânico possa ser, de fato, biodegradado em condições adequadas lá no seu local de deposição, né? A sacolinha plástica convencional, aquela do supermercado, que quase todo mundo utiliza, essa prejudica bastante o aterro, sim, porque ela dificulta a reciclagem do material ou do que está no seu interno, no seu conteúdo, ela vai dificultar. Uma última pergunta, Matheus. Qual a sua opinião aí sobre esse assunto relacionado a esses tributos elevados para materiais reciclados? E se, por exemplo, países tais como Coreia do Sul, Japão, que tem uma realidade em que o lixo é quase 100% aí, reciclado, se existem mais incentivos lá fora, como é que funciona aqui, por que de fato não há um engajamento maior da sociedade, principalmente aí
do Estado, né, para melhorar esse problema da reciclagem? É uma questão cultural, né, Marcelo? O Brasil nunca incentivou muito essas práticas, né? Então, ao longo de várias trocas de lideranças políticas, né, nunca houve um engajamento nesse aspecto. Então, independente do partido que nós estamos falando, a nossa cultura, ela engatinha muito ainda nesse quesito de sustentabilidade, principalmente manejo de resíduos sólidos, né? Nós trabalhamos pensando nos 4 anos que nós estamos lá eleitos, né? Não projetos a longo prazo. Então, essa criação de redes de minis indústria de triagem, separação e beneficiamento de rios sólidos urbanos já deveria ter acontecido, já deveria estar atuando, né, no Brasil. Mas simplesmente não há interesse político em realizar essas práticas. Melhoramos bastante com a lei, né, que trata os resíduos sólidos urbanos, né? Mas ainda estamos longe de uma realidade parecida com o que se pratica em países desenvolvidos como Alemanha, Japão, Coreia, que conseguem reciclar e recuperar grande parte dos resíduos, né? Teve um país, que agora não me recordo qual que é, se é Noruega, ou Suécia, Suíça, que adotou medidas, né, de recuperação, reutilização de resíduos, que eles chegaram a um ponto de ter que comprar resíduos de países vizinhos, né? Então, essa prática ainda nós estamos anos-luz, por enquanto. E não sei se tão cedo nós teremos uma alteração nesse quadro, infelizmente. Está evoluindo a passos pequenos, né? Muito pequenos. Sim. A Rita pergunta aqui também sobre esse aspecto. Provavelmente já está respondido, então, pelo professor Matheus Zimmermann, que é sobre políticas públicas para a reciclagem, né, como incentivo a evitar a contaminação de rios e do meio ambiente de forma geral. Então, acho que você já respondeu. Talvez complementando, por que não existem iniciativas privadas, né, quer dizer, até existem, né, mas a tributação, de fato, Fica talvez caro, não né? seja viável. A iniciativa privada, hoje, ela está desmotivada a reciclar porque o produto fica muito caro, não foi competitivo. Então, eles acabam sofrendo muito em não receber matéria-prima adequada e, muitas vezes, ter que competir com materiais virgens a um preço muito parecido. Então, acaba inviabilizando muito a iniciativa privada, nesse sentido. Entendido. Acho que não temos mais perguntas, então vamos liberar o professor Matheus. Antes disso, eu queria agradecê-lo pelo seu tempo, disponibilidade para fazer essa apresentação bastante informativa para nós. Eu, particularmente, conhecia pouco, né, sobre essa questão do uso e reciclagem, somente de alguns aspectos específicos de materiais poliméricos. Então, certamente agregou bastante para todos. Também agradeço ao pessoal da organização que se empenhou pela realização desse evento, que, de fato, existem muitas pessoas por trás aí que estão nos auxiliando. E também, com certeza, aos espectadores aí por estar prestigiando, né, o nosso evento e a palestra do professor Matheus Zimmermann. Eu também passo a palavra à professora Tatiane para fazer algumas considerações que venham Eu queria agradecer, né, em nome de toda a equipe, a disponibilidade do professor Matheus. Trouxe um assunto bastante importante, principalmente para a gente que está... eu estou aqui em Ilhéus, né, que vê no dia a dia essa ideia do plástico descartado de forma inadequada, e vários dos nossos mestrandos que estão aqui assistindo sabem que eu pego muito no pé deles nesse sentido. A gente faz mutirões de limpeza de praia. O ano passado mesmo, há um ano atrás, a turma do ProSim passou aqui na praia, recolhemos muito plástico. Queria só levantar uma questãozinha do isopor, né? Aqui a gente encontra muito isopor na praia, então é outro desafio também, porque a reciclagem também não é tão viável, em função de que a gente precisa de muito volume, né?
para reciclar. E lembrar, né, a todo mundo aqui que o lixo da praia, ele está contaminado daquela forma, né, naquele grau em que as empresas de reciclagem não têm interesse, né, porque é areia e outros materiais, além da degradação que ele já sofreu. Então, eu acho que a tua palestra trouxe muita informação para o nosso grupo, e com certeza eles serão multiplicadores, né, desse conhecimento todo de cuidado com o plástico, porque não é para ele ser um vilão, realmente ele nos traz muitas vantagens, a gente que não está sabendo lidar. Então, agradecer a todos, professor Matheus, toda a equipe, professor Marcelo, todos os que assistiram, lembrar a lista de presença, e o link de avaliação também do evento, para que a gente possa continuar propiciando, né, esse conteúdo nas próximas palestras. Bom, pessoal, eu também, então, encerro, né, agradecendo o convite e a oportunidade de estar conversando com vocês hoje à noite. Muito obrigado, Marcelo, Tatiane e demais membros da organização. Obrigado também ao carinho de todas essas mensagens disponibilizadas pelo chat. Estou à disposição, caso alguém gostaria de trocar alguma informação, você tem meu contato. E então, desejo a todos uma boa noite. Espero encontrá-los em breve, né, fisicamente, né, nos congressos ao longo do Brasil. Está convidado desde já, professor, a conhecer a nossa universidade em Ilhéus e também conhecer a cidade, que é muito bonita, por sinal. Eu ainda não estive lá, né, então estamos em home office, mas já pude olhar de fato como é por fotos, né, é uma cidade bacana. O professor Tatiane tem mais propriedade para falar da cidade. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas me adaptei bem. Opa, eu também sou do Sul. Eu fiz no mesmo PPG, o meu doutorado. Foi com o professor Carlos que fizeste? Eu fiz com a Ruth. Ah, com a Ruth. Eu sou Ferreira? do mesmo corredor ali. Isso, opa, bacana. Bacana mesmo. Legal ouvir esses nomes conhecidos. Então tá, pessoal, vamos encerrar, vamos liberar o professor Matheus. Agradeço novamente a todos pela presença e boa noite. Vou deixar o contato do professor Matheus aqui no chat também para reforçar. Boa noite a todos, então. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite.